Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! Uhul! E, gente, entramos no mês de setembro, né, Carol? Uau, já setembro, João. Meu Deus, tá Meu passando Deus. muito rápido. Tá passando muito, muito rápido. O que vocês acharam das experiências com o Retiro? Não foi maravilhoso? Bah, Foi eu um melhor fui que o outro, né? extremamente edificada com todos os testemunhos. Todos. E a gente recebeu testemunhos. Se você tem, pode mandar pra gente, que a gente Verdade. gosta de ouvir, de ler ali, né? O que você passou ali, escutando os testemunhos de vocês, Aham. tá? Gente, entramos no mês de setembro e a gente sabe que o mês de setembro ele é muito conhecido por ser o Setembro Amarelo, né? Sim. Porém, talvez vocês não saibam, setembro é conhecido também como o mês do surdo. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre isso, sobre o mês do surdo. E temos dois convidados muito especiais. Ela que é formada em Direito, está fazendo pós em Letras Libras, modalidade de Tradução e Interpretação. Meu Deus! Olha aí. filho. É professora de Libras no curso aqui, né? Líder do Ministério aqui da Abapai e intérprete também aqui em vários outros lugares. E ele também que é formado em letras, professor de Libras no ensino médio aqui no curso, intérprete de Libras aqui em outros Jesus lugares. amado. Muita Inclusive, responsa. ele e a esposa, eles possuem uma empresa voltada ao ensino de Libras, chamada Sinalizando. Isso aí. É isso? Então, com vocês, Bel e Jonathan. Sejam Uau. muito bem-vindos. Obrigado. Que coisa Ao nosso linda. Imercast. Prazer ter vocês aqui. A gente que agradece o convite. É um prazer Pra imenso falar de um estar aqui. assunto, né, Joe, que a gente ama e faz parte do nosso dia a dia. Então, A pra gente chama só um pouquinho. Gente, dá pra ver no olhinho deles o quanto eles amam esse assunto. É verdade. A gente fica sempre muito feliz quando alguém convida pra compartilhar. Porque apesar de hoje a inclusão tá bastante alta, né, amigo? Sim. A gente ainda tem vários tabus por falta de conhecimento. Uhum. E é muito legal, assim, quando a gente recebe o convite pra compartilhar um pouco desse assunto que nosso coração fica acelerado. E quando a gente fala até nesses tabus, não são coisas muito grandiosas, né? São temas muito simples que as pessoas acreditam e que a gente vai explicar. E, nossa, eu não sabia que era de outro jeito, sabe? Então, muitas pessoas acabam se enganando com o que é realmente, né, o mundo do surdo e o mundo da língua de sinais por não conhecer, por não ter contato. Verdade. Então, já para entrar nisso que o mundo está se enganando, vamos desmistificar algo. enganando. Vamos lá? É linguagem de sinais ou é língua de sinais? Deixa pro Joe. Clima de tensão agora, né? Porque... a gente ouve tantas pessoas falando linguagem de sinal, mas não, gente, o certo é língua de sinais, né? A gente sempre tem que entender que a língua faz parte da linguagem, né? Até porque a fala é uma linguagem verbal. A linguagem é a forma como a gente se expressa, como a gente vai transmitir essa informação. A língua já é um dado social. E a língua tem regras, tem estrutura, tem gramática própria, tem várias características que vão dar esse título de língua, né? Então, gente, é língua, por favor. Não é linguagem. Gente, eu tô aprendendo Não, aqui e não também. é só Isso. linguagem. Não é linguagem, é língua e não é mímica, tá, gente? E nem Por gesto. favor, e nem Misericórdia, gesto. Senhor. É língua. A gente escuta bastante. É ótimo né? falar Aquelas isso, né? mímicas que Porque vocês fazem. eu que sou leiga, né? Uma pessoa que não tem convívio vai olhar e falar assim, qual que é a mímica mesmo daquela palavra? Qual é aquele gesto? Qual que é tu aquele faz? gesto mesmo? Parece que tá banalizando gestinho. a língua oficial, É. verdade. né? Então, é pra gente entender também que faz sentido. E eu posso abrir um parênteses nisso, Claro. Carol e João, acerca da língua, por exemplo. É tão verdade que quando as pessoas procuram o curso de Libras, por exemplo, para aprender a língua brasileira de sinais, elas vêm com uma falsa expectativa de que qualquer gesto que ela for fazer já vai estar adquirindo a língua ou a linguagem do jeito que ela Ser pensa, fácil. né? Ou a mímica vai ser fácil. Mas só que quando ela se depara que é um estudo de uma língua e que precisa, que tem gramática, tem profundidade, tem que ter conhecimento, aí a gente já vai tendo uma redução muito grande, porque vai entrando no tabu de aprender uma língua como qualquer outra. Precisa de estudo, de pesquisa, de prática. De muito estudo, Né, gente. João? Né, João? Né, João? João tá Nesse aprendendo caso, ainda é língua muito brasileira mais de do que uma sinais. língua oral, né? Porque a gente está acostumado a falar. Então, para produzir um som que a gente não conhece, por exemplo, o TH do inglês, né, que é a língua entre os dentes, é muito mais fácil. É muito mais fácil pra gente, porque a gente usa a fala o dia inteiro. A gente usa a fala o dia inteiro. É verdade. As mãos a gente usa pra isso, pra mexer as mãos, pegar as coisas, não pra Sim. falar.
Então, é todo um processo de educar os olhos a ouvir e educar as mãos para falar. Uau. Então, não é só chegar lá e jogar os sinais. Então, às vezes, a pessoa vai fazer o D e erra o D. Então, é normal acontecer. Eu nem pego muito no pé porque eu sei que isso faz parte, né? Do Porque aprendizado, a mão tá dura ainda, é difícil, é meio robozinho. Então, a gente já tá acostumado com isso também. E educar o pensamento também, né? Vamos chegar lá. Educar o pensamento Vamos também, chegar que é muito nessa importante. pergunta. Uau. O porquê do pensamento. Mas como a língua de sinais ela surgiu? Puxa, é uma pergunta antiga, tá, João? Bem... Lá! Então, em 1900... Não. Não, mas assim, no Brasil tem uma história, né? Eu não sei, assim, a do mundo. Não sei se o Joe consegue responder de cada país. Eu acho que não, né? Mas no Brasil tem uma história específica. Acredita-se que o sobrinho de Dom Pedro era surdo e eles trouxeram a língua de sinais francesa para cá. E a partir deles, tanto que a partir deles foi criado o INES, né? Isso por Ernest Rouet. Que é o Instituto Como? Nacional... Ernest Rouet. Uau. O que é isso? É o nome do francês que veio da França pra cá pra ensinar. Não é? É, né? E Ui. aí, através deles, foi se ensinando, foi se adquirindo. Tanto que, acredita-se, eu não conheço a língua francesa de sinais, então já fiquem sabendo que cada país tem sua língua de sinais, mas acredita-se que há uma influência no Brasil muito grande da língua francesa de sinais. Então, a Uau, que língua, interessante isso. teoricamente, vem desde essa época sendo, tipo assim, oficialmente estudada. Mas eu acredito que sempre houve surdo, então... Sim, não, imagina. Sempre houve a gente vai sinalização. pensar. Aham. Tanto que quando o Ernest chegou no Brasil, por exemplo, o INES foi criado em 1857, se não me por engano, aí, 54. Mas quando o Ernest chegou no Brasil, já existiam surdos aqui. Então, eles já sinalizavam de alguma forma, né? Eles chamavam de gestos caseiros, eram sinais que não eram tão catalogados. Então, quando o Ernest veio para cá, ele trouxe os seus sinais, mas ele também teve a apropriação dos sinais que já eram utilizados aqui, né? Porque vocês vão perceber que se vocês forem olhar, por exemplo, a língua de sinais francesa, vão ter sinais muito semelhantes. Mas pela questão da distância, a cultura e a identidade social e tudo mais, é muito diferente ao mesmo tempo. Então, tem sinais parecidos, Sim. mas tem sinais totalmente diferentes. Uau. É um outro universo, parece, né? Muito divertido. Porque Aham. tem sinal que é produzido, de repente, a partir da cultura. E a cultura de lá tem uma sinalização e a cultura daqui tem uma outra. Eu acredito que passear talvez seja o mesmo, eu tenho essa curiosidade. Por quê? Porque, só para explicar para vocês rapidinho, eu estava estudando a origem do sinal passear. E é um sinal muito antigo, desde a época dos franceses. Aham. Quando estavam aqui, então, tipo, vamos passear. Então, eles pegavam aquelas roupas do armário bem pomposas, chiques, né, pra passear. E aí, eles falavam pro surdo, vamos passear? Só que era surdo, então ele não falava, né? Então, ele fazia esses gestos, sinais. Então, ele falava assim, vamos... Que era tirar o pó da roupa. Da roupa que tava guardada. Guardada. Olha só. E aí, foi se convencionando e foi se criando o sinal de passear, que hoje é isso é aqui. assim. Passear. Legal, Ó, né? já vai aprendendo aí, quem tá Passearam. no YouTube. Alegria. Alegria. Gente, isso é muito legal. É uma curiosidade minha, tá? Como que introduziu, assim, essa língua, despertou esse interesse na língua na vida de vocês? Quer começar? Pode começar, Diogo. Foi por curiosidade. Mas é muito doido isso, porque lá em 2012, mais ou menos, quando eu comecei a minha primeira graduação de artes visuais, que por sinal eu não terminei, eu tive a disciplina de Libras. E eu lembro de ter passado por ela muito batido. Tipo assim, eu não lembro de nada que eu aprendi na disciplina. Nada, assim, como se eu não tivesse vivido aquele momento. Pra Olha mim é só. tipo um branco. Eu sei que eu fiz, mas eu não sei o que aconteceu, não sei o que eu aprendi. Minha mãe tem uma prima surda, que também nunca tive contato. Vi uma vez, mas eu não sabia Libras e tal. E quando eu cheguei em Criciúma, e depois disso tudo, já tava com uns 20 anos mais ou menos, eu ia pros terminais e via os surdos. Os jovens, assim, falavam, meu Deus, o que eles estão fazendo com aquelas mãos? E eu não tinha noção nenhuma do que era. E a curiosidade por saber da fofoca dos surdos me fez ir atrás pra tentar aprender Uma Libras. curiosidade é uma curiosidade, né, gente? E daí na Eu universidade... preciso Uma fofoca saber é desse uma fofoca. babado. Uma fofoca é uma fofoca. Eu Será que eles estão falando? Descobriu a fofoca. não descobri, mas eu dei aula pra esses surdos. Olha só. Eu ensinei Deus curou a português pra fofoca eles, ali, eu. né? A curiosidade, mas te introduziu no propósito
Original. Porque crente não fofoca, crente fofoca, comenta. comenta. Ai, meu Deus. Não, e eu falo que Misericórdia. esse chamado foi muito doido, assim, porque Deus me deu um ministério e me deu uma esposa ao mesmo tempo, porque a minha Uau. esposa foi minha professora de Libras Uau. na universidade, quando eu comecei Meu a Deus. aprender. Então, tudo aconteceu Uniu ali. tudo. Uniu tudo. Ele só precisava de uma curiosidade. A fofoca. Gente, eu tô chocada Tá com vendo isso. como Deus transforma até as coisas ruins em coisas boas? Meu Deus, ele é ilimitado, né? A gente não pode colocar Deus numa caixinha realmente. Muito legal. E Principalmente depois dessa história. depois dessa história, nada é impossível, galera. Não. E tu, Bel? Foi muito chamado, porque eu até tava comentando hoje com uma pessoa que chamou a gente ali no Instagram, ela é de Minas Gerais. E ela tava dizendo que ela mandou uma mensagem que eu super me identifiquei, porque foi assim que eu comecei também. Ela disse: Bel, tu pode achar que é loucura da minha cabeça, mas eu não conheço surdo, não tem ninguém surdo na minha família, mas o meu coração queima por aprender a língua de sinais e trazer o amor de Deus para a comunidade surda. Meu Deus, até Então arrepiei. foi mais ou menos assim que aconteceu lindo comigo. Eu não isso. tenho familiar surdo, eu não conhecia até então ninguém surdo. Mas eu fui numa igreja, que é a primeira igreja batista lá de Belém, e lá tinha um intérprete de Libras. E na hora que eu cheguei, que eu sentei no banco, sabe assim, quando naquela hora Deus te chama? Tipo assim, naquela hora Deus me chamou. E eu fiquei com muita sede e com o coração queimando pra aprender. E eu lembro que na época eu tinha 15 anos. Uhum. Eu não vou contar a minha idade, mas já tenho uma longa Eita, jornada, né? novinha. Nesse processo. Eu tô com 20 agora, Conservada. né? E aí, assim, eu tinha 15 anos, mas eu não podia fazer o curso porque... Só podia fazer o curso de Libras na época, porque como era focado para iniciar o Ministério com Surdos, então tinha que ter já uma certa idade. Tipo assim, não podia ser adolescente, tinha que ser jovem já. Então, eu tive que esperar insistentemente mais 2 anos Nossa. para Uau. começar o curso e poder aprender. E aí eu aprendi, fiz 6 meses na época, que foi o curso básico, só que de cara eu já fiquei imersa na comunidade surda, então eu me imergi na comunidade surda e o resto da língua toda eu aprendi com eles, tendo amigos Uau. surdos, fazendo Afluência. trabalho. E aí eu fui emergir, tanto ministerialmente falando, mas também socialmente falando. Né? Então, desde dessa época, que era mais ou menos 2000, eu até brinco, que encontrar um intérprete de Libras era que nem encontrar um ET. Você já virou algum? Não. Era difícil, então eu fazia muito trabalho social com eles. Então, eu ia em instituições, eu ia em médicos, né? Até hoje a gente faz isso, mas naquela época muito mais e, tipo assim, as pessoas ficavam te olhando, sabe assim? Meu Deus. Pra fazer esse Olha trabalho. E uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é que hoje a gente já tem as faculdades de letras libras, Aham. tudo, né? Eu tenho uma amiga mesmo que tá fazendo doutorado em letras libras e ela vai vir pra Conferência de Mulheres interpretar no Congresso Que com a gente. legal. Aham. Ela foi uma expressão, foi através da vida dela que Deus me deu esse Uhum. chamado. Foi ela que estava interpretando, por sinal. Enfim, mais uma coisa bem interessante, gente, é que tudo que a gente vê hoje fora, é uma coisa muito interessante de se falar. Tudo que a gente vê hoje fora, na sociedade, desde as faculdades de letras libras, as pós-graduações, as telinhas de acessibilidade que a gente vê, vocês não têm noção de onde começou. Começou dentro das nossas igrejas. Uau. Então, eu falo que o Ministério de Libras é a vivência do reino naquilo que a Bíblia fala. Igreja é ser chamado para fora. Uau. A gente trouxe para cá para Sim. dentro e a gente criou um modelo social lá fora. Onde a gente serviu de inspiração. Quando eu falo a gente igreja, Aham. sabe? Povo de Deus, sabe? Então, assim, da onde surgiu hoje tudo isso que tem, tudo que tem começou dentro das igrejas. Começou por alguém que se dispôs a levar a palavra de Deus para a comunidade surda e levar a salvação também. Assim como eu tenho alcance, você tem Uau. alcance, todos nós temos alcance, sabe? Tudo Glória a começou Deus. dentro da igreja, assim. Isso é muito legal de parar pra pensar, né? Porque a gente ouve muito, os melhores intérpretes estão no contexto religioso. Porque, se a gente parar pra pensar lá no descobrimento, né? Que teve os jesuítas que vieram pro Brasil para catequizar a comunidade indígena, né? Tiveram, então, as pessoas que foram para as igrejas para poder catequizar também os surdos. Então, foi onde tudo começou. Então, foi onde começaram as regras, por exemplo, onde a gente fala, intérprete tem que usar preto, intérprete tem que usar assim. As regras começaram ali, dentro das igrejas. Hoje é geral, assim, todo mundo usa preto, bonitinho, nada de estampa, porque as regras como o surdo começaram. é E por visual, quê? Tudo começou lá. Como o surdo é só visual, então ele não pode ter muita estampa. Muito ele estímulo. Não tem muito, até... Pra não desfocar na língua. Isso aí, tipo tatuagem. Antigamente, eu não poderia interpretar, por exemplo, só de manga comprida. Eu teria que interpretar assim um culto. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Eu já interpretei de amarelo. Sim. Entendi. Eu só não posso interpretar de marrom, porque daí a mão não vai aparecer.
que tem Mas que fora contrastar. isso- Tem que... aham. Tipo, eu que tenho a pele mais clara, vou ter que geralmente usar um preto, Isso aí. ou um marrom, ou Mas- uma cor mais escura, um marinho. Aham. Nude O não Joe, pode. o Joe que já tem a pele mais negra, ele tem que usar um nude, um Sim. branco, pra gente sempre contrastar. O que a gente não pode é muita estampa, cores muito fortes, porque como o surdo é 100% visual, ele vai só ter acesso através daquilo que ele vê. Sim. Então, na verdade, o intérprete tem que chamar a atenção pra interpretação e não pra si. Então, por isso que a roupa do intérprete é sempre muito neutra. Isso. Uau. Mas hoje em dia isso já tem se quebrado bastante, tá? Se a gente for pra olhar, por exemplo, nos meios artísticos, de shows, lives, teatros, a gente vai ver intérpretes, que são, pelo menos minha referência também, assim, que eles se caracterizam pro evento. Então, o tema é floresta. E mundo indígena, eles vão caracterizados com o tema que as pessoas que vão usar, fazer a peça, estão legal. usando pra ficar ali misturados. Sim. Sempre neutro, evitando muito detalhe aqui em cima, às vezes vão com o rosto pintado, mas eles fazem um trabalho caracterizados, assim. Então hoje já tem uma quebra um pouco melhor, é mais confortável de sinalizar, Uhum. sabe? A gente sente mais à vontade pra sinalizar. Mas ainda assim a gente tem um certo padrão pra seguir. Meu Deus, é tanto conhecimento. Minha cabeça tá explodindo. É porque não participo de Nossa, nenhuma aula obrigada ainda. mesmo, gente. Nossa, senhor! Senhor, eu imagino uma É assim aula. que a minha cabeça fica quando eu estava nas aulas. Conte-me mais sobre isso, João. João, fale sobre suas aulas. O que foi a Libras pra você? Mês que vem ele começa a Conta pra terapia pra gente. aula. Misericórdia. Como é que Fala foi não. interpretar a sua primeira vez? Olha, a gente fazendo podcast com Não. Vamos inverter. Não, mas, assim, foi lindo. Interpretar a primeira vez foi maravilhoso, assim. Eu não sei nem explicar o que eu senti, assim, na hora, porque foi... Claro, eu estava muito nervoso, né? Normal, isso é normal. É uma outra língua. Na verdade, eu estava nervoso não pelo interpretar em si, mas por saber que os surdos estavam ali e eu precisava transmitir aquilo... O que eu estava interpretando, eu precisava transmitir para eles. Eles precisavam entender. Só que quando eu estava ali e eu vi assim, meu Deus, eles são tão tranquilos. Eles estão tão de boa, estão me ajudando. Porque eu pensei, não, eles vão me julgar, eles vão... O desespero é grande. Qualquer coisa. E eu lembro que na primeira vez que eu interpretei, eu errei um sinal. Eles não entenderam o que eu fiz. E aí eu vi que um perguntou pro outro, em Libras, né? Um perguntou pro outro, que sinal é o que ele tá fazendo? O que ele tá perguntando? Aí eu lembrei que eu não tinha feito, que era a bondade de Deus me seguirá. Tá, eu lembro Só que eu não disso. fiz que era bondade. Ah, e tu Aí só ele fez assim, o o que que tá classificador, né? O que que Então, tá tipo, seguindo? ficou sem... O que tá seguindo? sem Não sei o que que tá referência. seguindo. Aí eu, a bondade de Deus. Aí ele, na hora já tive, mas foi Pegou. É lindo, assim, é lindo, gente. Eu fiz as aulas do básico e eu recomendo vocês fazer, porque é maravilhoso aprender. Vamos todo mundo incluir, Isso gente. aí. É Mas isso assim, ó, aí. nesse ambiente aqui que a gente tá, o religioso, é muito gostoso de aprender, tá? Tu se sente muito confortável. Quando eu aprendi no ambiente acadêmico. É bem desconfortável. Não é tão gostoso de aprender. Eu falo. Assim, Acho que eu tive um trauma muito grande, assim. Por que, assim? Corta aí, brincadeira. Por quê? Eles são Corta muito essa mais parte. exigentes, Entendi. sabe? Então, tipo, quando eu comecei a aprender em 2018, metade de 2018 ali, para 2019, o primeiro evento que eu interpretei foi em setembro, no Setembro Surdo. No Dia da Pessoa com Deficiência. A gente tava no básico, assim. Aham. E eu lembro que eu tava sinalizando e chegaram duas surdas, que não era pra chegar porque a gente tava praticando. Olharam pra mim e falaram, eu não vou olhar pra ele porque ele não é intérprete, ele tá só copiando. E virou de lado pra mim, não me olhou. E eu falei, Meu tá Deus. bom. Eu sentei, mas tipo, sabe, muita gente desiste. Aham. E eu vi, na minha turma eram 50 e terminaram em 2. Eu e mais uma Meu amiga. Deus. Muita gente desistiu dali. Muita gente. Porque é um soco na boca do estômago. Pra um quem soco é na boca. desmotivador, né? Desmotiva, né? Demais, assim. Mas foi muito engraçado, porque eu falei assim, não admito que eu fale isso. Agora vai virar pra mim. Agora eu vou Não, aprender. olha E eu vou Deus faz. interpretar pra ela um dia. E olha o que Deus faz. Ele fala assim, um dia eu vou estar bom. Interpreta até hoje. Um dia eu vou estar bom. E eu vou provar pra ela que eu não copio mais e que eu tô fluente. Passou um ano, no mesmo evento, tinham duas. No mesmo evento, me ligaram de manhã. Precisamos de um intérprete e usar a universidade não tão. Pode vir? Peraí, vou ligar aqui e perguntar se pode. Me autorizaram, fui correndo. Cheguei, subi a escada, abri a porta e comecei a sinalizar como se não houvesse amanhã. Como não? E procurando o surdo, porque eu tava glicose caindo, cego, sinalizando aqui. De manhã cedo, aqui sinalizando. Daqui a pouco eu olho a surda, eu lembrei. Ela tava lá. Eu falei, viu? Eu não copio mais. Quem Tem te viu sabor de passar mel. na prova e não te ajudou. Isso aí, galera. Tem sabor de mel hoje. Mais um ano se passou. Daí em 2020 eu comecei a trabalhar numa escola, em outra cidade. E eu botei o pé na sala dos professores e vi uma pessoa sinalizando. Eu, oi, tudo bem? E ela olhou pra mim e sinalizou.
Sabe quando vai aquele site, eu conheço de algum lugar essa mulher? Aham. Eu falei assim, eu te conheço de algum lugar. Assim, lembra de mim? Lá atrás, tu tava Ela que copiando. lembrou. Eu assim, lembro, tá vendo? Agora eu não copio mais. E a gente é amigo até hoje. Ai, Já que ensinei lindo português isso! pra ela. A gente conversa e a gente ri até hoje sobre isso. Lembra que tu me odiava? Olha só. Olha só. E é muito legal isso, assim, Gente, sabe? que lindo isso. Mas eu sempre falo pros alunos, né? Pega a pedra e não faz um muro, faz escada, faz degrau. Nossa! E- Pegou Às o vezes- caderno aí? Pegou o caderno? Agora. Só um minutinho. Bora, 1, 2, 3. Porque Frase motivacional, isso aí, meu amigo. Nossa! Gostei, gostei, Essa gostei. eu tatuei aqui, ó. muito bom. Mas é realmente isso, sabe? Às vezes desmotiva. A gente tem que pegar isso pra, não, eu vou provar que eu sou capaz. Porque pode ser um surdo, pode Você ser um ouvinte. transformou o que era É. desmotivador por algo que Que te motivou motivou. e viveu o propósito em cima disso. Uau, gente, que lindo. E foi muito legal poder ver acontecendo depois, sabe? Tipo, Aham. falar, tipo, ó, Sim. hoje a gente é amigo. Bah, E é muito show isso. Que legal. sensacional, sensacional. Vocês estão falando bastante sobre faculdade, da língua na faculdade. A gente sabe que, por exemplo, existem países aí, por exemplo, na França, a língua reconhecida é o inglês e o francês, obviamente, e o inglês também é reconhecido. Aqui no Brasil, o português e as Libras, a Libras entra nesse reconhecimento como uma língua oficial do Brasil ou não? Na verdade, a Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. A Tá. língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, né? Certo? Mas a língua brasileira, que é a Libras, ela é reconhecida como língua. Mais ou menos ali meados do ano de 2002, né? Ela foi reconhecida e sancionada como uma língua. A partir de legal. todas aquelas características que o Joe explicou, né? Aham. Porque ela é uma língua, né? Quais são as características que ela tem por ser uma língua. Então, em 2002, o presidente da época sancionou essa lei, onde reconhecia a língua brasileira de sinais como língua. E a partir disso, foi um dos avanços que a comunidade surda conseguiu também, depois de tantas lutas, né? Isso marca também o Setembro Surdo, né? Porque é um avanço também, né? E após isso, a gente foi tendo vários avanços também. Inclusive, por exemplo, é isso. Hoje em dia, a gente vai ter as faculdades de letras libras. O Joe é formado em faculdade. Sim. A gente vai ter as pós. Eu estou finalizando uma pós. A gente vai ter os mestrados e os doutorados. Intérpretes em qualquer os intérpretes em qualquer lugar, entendeu? Então, a partir da sanção da lei como reconhecimento de uma língua, que quem usa é a comunidade surda, a gente teve esse avanço. Então, ela é uma língua reconhecida normativamente mesmo. Legal. Mas e o porquê não nas escolas? Por que não ainda não chegou nas escolas Porque ela não é públicas? oficial. E porque é minoria. Entendi. Eu vejo assim, sabe? É uma luta muito grande dos surdos, da comunidade surda, para que seja utilizado nas escolas. Agora, com o novo ensino médio, estava acontecendo, mas não estava. Entrava como projetos. Então, eram meio que 6 meses ali de práticas de Libras, né? Mas não era toda escola que tinha. Não é toda escola que tem. Então, são só algumas escolas. Aqui, em tem 2, 3, eu acho, no máximo, assim. Mas não tem o mesmo caráter de uma disciplina, sabe? O que é muito engraçado, porque nos colégios particulares, por exemplo, tem como disciplina. Eu dou aula no colégio particular e a Libras é uma disciplina. Eu acho que já se tem. Eu sempre digo assim, que quando a gente olha para trás e olha para frente, e olha o Sim. atual, a gente já vê muitos avanços. Nossa, demais. Né? O João falou sobre minoria, claro, é uma minoria diante de uma multidão de ouvintes, mas eu sempre digo que não é tão minoria assim, né, amigo? Se a 10 gente for milhões partir de do surdos, pressuposto que são em torno de 10 milhões, isso do último censo do IBGE, que saiu em torno de 2010, a gente está em Isso. 2023, e a gente não tem um novo censo, mas a gente sabe que existem muitos surdos. Então eu digo que é o país de Israel todinho dentro do Brasil. Meu Deus, é Entendeu? exatamente isso. Então, a gente tem muitos surdos, né? E, assim, tem vários fatores políticos, sociais, educacionais. Então, vários fatores Vários que fatores. impedem essa questão hoje em dia. Mas, por exemplo, um fator legal. A escola do meu filho, que é uma escola infantil, eles todo ano me chamam para em cada turma e dar uma aula para as crianças de Libras. Gente, as crianças ficam muito felizes, sabe? Olha só que Aprendem legal. super rápido. No final, eu ensino uma musiquinha para eles, que eles também aprendem muito rápido. Então, essa visão da acessibilidade, da inclusão, né? Da oportunidade de colocar a língua brasileira nas escolas tem se aberto mais, né, Joe? Graças a Deus. Ainda não chegou no patamar que a gente deseja Não. sobre inclusão, claro. Mas um avanço já se teve, com certeza. Ah, demais, demais. Hoje em dia a gente vê, né? Por exemplo, intérpretes na sala de aula, hoje em dia a gente vê.
sabe? E isso dá um baita suporte, porque os alunos que estão ali no meio aprendem com o intérprete para poder Sim. se comunicar. Então, pedem, perguntam, são curiosos e vão desenvolvendo. Olha só que interessante sobre a perspectiva do avanço de um dos, que vocês vão achar um absurdo, mas um dia já existiu. Hoje a gente já tem, o Joe já foi intérprete de faculdade, né, amigo? Já. Já foi intérprete para surdo dentro da faculdade. Só que eu não vou pegar um passado muito distante. Eu vou pegar em 2005, mais ou menos. Não é um passado muito distante, mas os surdos, eles tinham que entrar com uma ação judicial para poder ter um intérprete em sala de aula. Olha só. E isso porque a língua já era reconhecida. Meu Então, Deus. eu tive vários amigos surdos, porque eu sou de Belém, né? Que entraram com ações judiciais para poder ter intérprete dentro da sala de aula para a aula ser acessível a ele. Nossa, muitos se formaram sem intérprete. Então, olha hoje a diferença da mudança de mentalidade. Muitos se formaram. A Ana Paula é uma surda que caminha com a gente aqui, maravilhosa, todo mundo sabe quem Uhum. é. Mas assim, ela foi a primeira faculdade dela foi pedagogia. Ela se formou completamente sem intérprete. Olha só. Tem isso, né? Eu tô sem palavras. gente. Porque a gente não pensa, a gente não é algo que eu paro e penso, né? Porque eu tenho essa facilidade. Mas quando a gente para e fala assim, meu Deus, até para acesso ao conhecimento, eu tenho que lutar para aquilo, sabe? Então E isso também, essa questão, né, de demorar tanto para ter intérprete é por conta do que a gente teve em 1880, que é o Congresso de Milão, né? Foram 100 anos de proibição no mundo da língua de sinais. A língua de sinais foi proibida no mundo por 100 anos. Meu Deus. Olha só. Não sabia. De 1880 a 1990. E a gente teve repercussão disso até meados dos anos de 2000. Nossa, mais ou 2010 tinha um país que nem aceitava a língua de sinais ainda. Eu digo assim, Gente, no Então é Brasil, muito né? recente. E aqui no Brasil é demais. Então esse atraso também trouxe essa diminuição da visibilidade, sabe? Uhum. O olhar pro surdo tem a ver com a questão do olhar da filosofia, por exemplo, para as pessoas, que se eu penso, eu logo existo, mas que a fala está relacionada ao pensamento, então se eu não ouço, eu não posso falar, se eu não falo, eu não penso, se eu não penso, eu não existo, então eu não sou pessoa. Meu Deus. Então tu vai ver nos livros até do INES, né, do Rio de Janeiro, nos livros mesmo, nos históricos, que marca lá que os surdos só são bem vistos na sociedade se eles são letrados. Porque senão eles não são... É basicamente como se não fossem nada. Considerado irracionais. É muito doido isso. Por isso, é aí que vem o termo surdo-mudo, por exemplo. Sim, que é Porque se eu não muito ouço, comum. Eu não tenho habilidade de falar. E o que não tem nada a ver. Não tem nada de E associado fica isso. uma E quebra fica- de tabu, aham. tá, gente? Surdo não é mudo. Isso. isso aí. Isso eu É bom aprendi. que todo mundo E nem sabe. mudo é surdo. E nem Vamos- mudo é surdo, nem né? mudinho. Então, nem mudinho, né? E às vezes as pessoas falam, sempre gosto de falar isso. Às vezes a pessoa, ai, Bel, mas surdo é meio agressivo, né? Pra falar sobre o surdo. Não, eu digo que com identidade eu aprendo com o surdo. Ele é surdo. Ele sabe que ele é surdo, ele sabe que ele não ouve, ele vai ser chamado de quê? De cego? De Aham. cadeirante? Não, ele é surdo. Ele é surdo. Então, surdo é um termo politicamente correto, muito bem aceito na comunidade. O que não é bem aceito é você... Ai, mas mudinho é mais bonito. Não, gente, porque ele não é mudo. Mudinho. Entendeu? Ele não é mudo. Ai, cada Então, absurdo. e ela fala, mas ele não fala. Tá, ele não fala porque ele não ouve, mas... Se ele fizer, por exemplo, o tratamento com fono, a gente vai ter a Letícia, que é uma surda aqui da Sim, igreja. eu ia falar dela. Né? Que fala e... Gente, a Letícia, a Tranquilo, primeira já vez que eu aprendeu a conversei com a falar. Letícia, a Ana, eu perguntei pra Ana. Peraí, ela é surda? Porque ela fala, a fala dela... Porque assim, a Ana, quando ela vai conversar com a gente, ela tem um pouco mais de... Uma travinha, trava, vamos né? dizer assim, Isso. né? Pra falar. Agora, a Letícia ali... É muito... Eu só notei por causa de uma palavra, de um Szinho Engasgouzinho assim, aqui, né? Ficou mais dentro, Tem Porque surdo né? que nem até engasga, então- tá? É mesmo? Vocês provavelmente já conhecem. Tem uma que é muito conhecida, famosa, a Sueli Ramalho. Ela já teve no programa do... Ah, ela foi em vários. Do do Jô Jô. Soares, é o mais conhecido. Tem um vídeo dela no YouTube. E ela deu a entrevista toda falando. Aham. E ela é surda profunda. E E ela ela- vem de várias gerações de família surda. A família dela toda é surda, dos Gente, pais. nada é um impedimento. Não, e né? assim, ela fala só 32 línguas. Eita, Meu Marlon. Deus. Eu realmente conheci uma pessoa que tinha nenhum amigo. Marlon, Só eu o pensei que dobro. você era invicto. Ela é sensacional. Eu acho que ela é doutora já, tudo. Ela é incrível. Ai, gente, ela foi minha professora na pós, Tenho assim, muito maravilhosa. vontade de muito conhecer ela. conhecimento. Meu Deus. Conheço Muito só o irmão conhecimento. dela e eles são incríveis. Gente, que fantástico isso. E como... Então, já que a gente tava falando sobre essas questões, como que o surdo... Fala pro pessoal de casa como que o surdo pensa. Ai, tão legal. Isso é muito né? interessante pra galera saber. Como que ele pensa? Porque se a gente, nós que somos ouvintes, nós pensamos, nós escutamos uma voz, certo? Que É. seria a nossa voz do consciente. Então, como é que o surdo pensa? Vai muito do surdo, né?
Tipo, eu sou bem curioso com essas questões. Então, eu sempre que eu vi um surdo, como é que tu pensa? E já vi vários surdos falando coisas diferentes, por exemplo. Eu já vi surdo que falava pra mim que viu os sinais acontecendo. Então, ele pensava numa árvore e viu o sinal de árvore. Então, ele via a mão fazendo árvore. Já vi surdo que quando ele pensava, ele via a cena. Preciso ir ao mercado. Ele se via indo ao mercado, ou se via dentro do mercado. Surdo pensa em imagem, eu sempre digo isso, Como se fosse um cineminha particular. Eu não sou tão velha assim, mas eu assisti o Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram do Fantástico Mundo de Bob? E aí lembra que quando ele fazia, a mãe dele falava pra ele fazer alguma coisa, o que ia acontecer alguma coisa, sempre havia um balão e ele começava a pensar. Eu digo que o surdo é assim, ele pensa em imagem. Então abre um balãozinho aqui na mente dele e ele imagina sempre imagem. Porque a gente, por exemplo, a gente tem memória auditiva. Mesmo que eu não fale, eu conheço o tom da minha voz, o timbre, eu reconheço isso. E, às vezes, por exemplo, eu vou lembrar do João me falando alguma coisa, vai vir na minha memória a memória auditiva. No caso do surdo, não, ele não tem a memória auditiva, então é tudo visual. Ele lembra de tudo acerca de imagem, né, amigo? Visualmente falando. Então, é por isso que a gente diz, o surdo fala com as mãos e ouve com os olhos. Então, a mente trabalha sempre na questão do visual, sempre. E se a gente continuar praticando, e quanto mais a gente pratica Libras, por exemplo, mais visual a gente pensa. O que fica muito mais fácil e que é bem mais divertido. E uma curiosidade muito grande sobre isso, muito legal, é como Deus se relaciona com o surdo. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Não. Eu nem parei pra fazer essa pergunta. Como eu não pensei nessa pergunta. Como Deus fala com o surdo? Como é que vocês acham que Deus fala com o surdo? Com sinal. Com a imagem. Muito legal. Mas, tipo assim, como é que vocês acham que Deus chama o surdo, se ele não ouve? Porque, tipo assim, a gente... Toca. Bate aqui, Carol. Sério? É exatamente isso. Eu estudei, viu, gente? Mentira, tô brincando. Gente, é sério. Muitos surdos relatam gente, eu tô pra arrepiada. gente que a forma quando Deus quer acordar eles pra orar na madrugada, eles são tocados, literalmente tocados. Eles são tocados aqui, eles são tocados no pé. E aí eles sabem que é Deus chamando eles pra orar, por exemplo. Meu Deus. Não, tem que ser surdo, porque isso aí eu que sou tocado assim. Coisa que eu não fico no meu quarto. Se é Jesus, eu vou sair também. É exatamente isso, gente. Sai, em nome de Jesus. E eu vou também, porque eu não vou ficar aqui sozinho. É bem isso, né, amiga? E é muito doido, assim, quando ele Eles fala, são eu senti um tocados. arrepio, meu Deus, e até eu explicar que aquilo ali é o Espírito Santo, por exemplo, sabe? Como é que eu sei o que é ser cheio do Espírito Santo? Meu Deus. E os outros têm essa curiosidade de saber, né? Como é que eu sei, o que é ser tocado pelo Espírito Santo? O que é o Espírito Santo convencer? Que pra gente parece ser tão óbvio, tão claro. Não é? O que é Deus te tocar? Sabe? Eu senti um negócio, meu coração parece estar queimando, o que é isso? A minha língua tá estranha, o que é isso? Tudo sendo batizado no Espírito Santo. Sabe? É muito doido isso. pensar. Já parou pra pensar? Aí assusta. Eu não sei, é uma coisa que eu não tô conseguindo controlar a minha língua. É até eu explicar. Não controle. Não sei como faz, né? Não controle. Porque assim, a gente sabe o que é. Então, pra gente falar pra uma pessoa ouvinte, é muito mais fácil. Por exemplo, uma vez uma surda perguntou pra mim, como é que eu sei que o Espírito Santo mora em mim? Como é que eu explico isso em Libras? Como é que eu sei que o Espírito Santo me tocou? Gente, eu dei uma volta ao mundo pra explicar isso. Eu lembro, assim, foi muito doido, porque eu tive que dar um rodeio, sabe? Em explicar É o próprio Espírito Santo te guiando. Te Vai guiando. Tem que ensinar. explicar que a questão que o Espírito Santo convence, sabe? É entender que ele tá guiando, que ele tá... A gente vai pecar e a gente pensa antes de fazer aquilo, a gente vai falar, a gente pensa... E tem todo um processo pra que eles entendam visualmente o que tá acontecendo. Visualmente, porque como o surdo é muito visual, como é que tu vai explicar de sentimentos ou de situações que tu não consegue ter um desenho fixo e formado, por É exemplo? abstrato. É abstrato. Como é que tu vai falar de amor sem ter o amor palpável? Como é que tu vai falar de ódio sem ter o ódio palpável? Como é que tu vai falar do Espírito Santo se não tem um Espírito Santo palpável aqui? Mas quando eles sentem e que eles expressam isso em sinais, a gente diz isso é o Espírito Santo. É muito legal isso. Vocês já mostram, né? Aham. Eu cometi um exemplo. Vamos pegar um exemplo básico, assim. Eu fiz tal coisa, comecei a participar da igreja, conheci sobre a palavra, li sobre a palavra e fiz algo que depois eu senti meu coração profundamente triste. Aí a gente diz, isso é o Espírito Santo falando no teu coração e te convencendo disso que tu fez. Uau. Aí eles já sabem que... Ele já sabe que aquela sensação... que eles vão tendo, sabe? E assim, de experiências, de sonhos também.
Eles vão Manifestações tendo. do Espírito Santo. A gente tem. A Letícia mesmo teve uma experiência com Jesus muito. Jesus apareceu pra ela e sinalizou pra ela, gente. Olha que Ai, coisa meu linda. Deus. Jesus sabe Libras, gente. Jesus sabe Libras, Ele né? sabe. Sabe? Então, Coisa assim, linda. se a gente parar, é N experiências, assim, que tem, assim, que tu fica assim, uau, não há limite pra o poder de Deus agir. E é legal a gente falar sobre isso e apresentar isso, né? O surdo fala com Deus. Porque as pessoas veem muito isso. O surdo é um coitadinho. Ai, que dó, nasceu surdo. Que dó por quê, gente? Você não tá ouvindo. Ele faz qualquer coisa. Tem surdo Qualquer médico. coisa. Qualquer Eu fico coisa. muito... Eu sempre falo, gente, eu fico muito doido, muito brabo quando alguém fala, ó, coitado, é surdo. Eu realmente olho muito sério e falo, coitado por quê? Coitado é de mim. Que eu tô ralando todo dia. Ele é só surdo e nada mais. Não tem nenhuma outra barreira. Ele pode ser médico, pode ser advogado, pode ser pastor. Ele pode ser o que ele quiser. Gente, tem rapper surdo. Rapper. Gente, eu não sabia. Rapper. E aí eu falo, meu Deus, tem rapper surdo. Isso foi algo que desmistificou na minha vida, assim, antes de eu entrar pro curso. Porque realmente, do meio de convívio que eu vivia, eu olhava pro surdo como um coitadinho. Sim. Assim como eu olhava para outras deficiências. Seria uma deficiência? Não, né? Deficiência é quando eu só. Quando eu vou perdendo a audição, né? Ai, é uma luta tão grande isso. Tem surdo que diz que é deficiente. São surdo que teorias, São né? teorias. Que eles Uma mesmos, às condição. vezes, não... Seria uma O que condição. ele acredita, assim, regra geral hoje em dia? Que deficiência auditiva é perda auditiva. E surdo é surdez profundo. Assim, regra geral, se convencionam dessa forma. Aham. Mas entre eles Social, mesmo há não. uma briga, porque a maioria não gosta de ser visto como deficiente, porque o termo deficiente parece ser muito dentro do capacitismo, onde tu Sim, limita é verdade. o conhecimento, tu limita... E eles, como eles dizem, eu não sou deficiente, eu sou só surdo. Uhum. Tá entendendo? Por quê? Porque não tem nada que impeça ele de aprender, a não ser a sociedade que limita. Ele, o tempo todo. Jogando uma deficiência nele que... Ah, Bel, mas a ausência não seria uma deficiência? Tá, se a gente for levar por conceitos de palavras, talvez, entende? Mas o que o surdo quer que a sociedade entenda? É que não tem, em regra geral, porque, claro, a gente vai ter os surdos também que têm déficit intelectual também, Sim, né? Vão ter surdos autistas. Vão ter surdos autistas, vão ter. Mas, em regra geral, surdo, somente surdo. Ele vai conseguir acessar todas as demandas da vida. O que não vai fazer com que ele acesse? Só a falta de inclusão. A gente. Só a sociedade. Só a falta de acessibilidade. Só a falta de conhecimento. Só o termo literalmente real e ignorante É quase de nós não somos a entender. deficiência, né? Nós somos a deficiência e eles são. Entende? Nossa, isso foi forte. Foi. Se a gente vai De pensar nisso, entender, né? Que nós que limitamos algo que não é limitado. E é muito doido, porque assim, ó, com esse olhar de coitadinho, a gente vai ver pessoas fazendo tudo pro surdo. E daí a gente vai ver surdo que não se desenvolve. Se acostuma. É Isso criado eu vejo numa muito bolha. na escola. Ai, tadinho, ele é surdo, Sabe? eu vou fazer pra ele. Gente, ele é só surdo. Deixa ele fazer. Hoje aconteceu um negócio que eu até ri com os alunos, que meu aluno surdo tava sentado e ele ganhou uma bolada na cabeça. Daí elas, ai, tadinho, a bola na cabeça. Tadinho, o que? Ele é só surdo, não é cego? Ele viu a bola? E aí, meu Deus, mas é verdade, gente. Ele viu a bola bateu na cabeça, como poderia ter caído na minha, na tua. E tá tudo bem. Não chorou, até porque ele tem 18 Não é porque ele é anos, tá surdo tudo que ele é mais certo. coitado do que a bola Sabe? cair na cabeça de um ouvinte, sabe? Tipo, Sim, Gente, nossa, a gente sim. nunca pensou nisso, mas assim, gente, mas é fato, ele não é um coitado. E como que é cultural isso, né? Demais. Porque demais. implementa- E não é isso só na cultura cabeça. da sociedade, é cultura da família também. Aham. Acho que hoje, ministerialmente falando, acho que um dos meus maiores tabus é lidar com a família diante de fazer a família entender que ele não é um coitadinho. E que a família não precisa ser paternalista demais. Sabe? Então, a questão de ministério nunca vai ser só dentro do surdo, vai ser do surdo e da família também, junto, sabe? Que um dia, por falta de conhecimento, não aprendeu que ele tem uma língua, que a família precisa aprender essa língua, que a família precisa aprofundar nessa língua, conhecer essa língua, até para as demandas da vida. Porque eu sempre digo assim, olha, um exemplo, Carol, tu é ouvinte, tua mãe é ouvinte, e teve um momento da vida de vocês que certamente houve uma barreira na comunicação, ainda que vocês se utilizassem da Aham. mesma língua. Mas ela tentou te dar direção, conhecimento, né, sabedoria para todas as demandas da vida. Mas em algum momento isso se choca. Agora tu imagina, que tipo de direção o surdo vai ter se a família não adentrou na língua dele? Se não direcionou sentimentos, atitudes, ações. Então hoje, infelizmente, essa geração
de agora, onde a Libras foi reconhecida, a gente teve muitos avanços. Mas qual foi o tipo de avanço que a gente não teve na independência do surdo? Porque a gente vai encontrar muitos surdos adultos com sentimentos infantilizados, porque não sabem lidar com os sentimentos. E a cura da família, né? Porque Exatamente a gente pensa isso. assim, ó, a gente vê o surdo como uma pessoa... Ah, ele é brabo. Ah, o surdo é antissocial. Não é que ele é antissocial. Pensa que ele tá numa A casa família que ninguém fala conversa. muito isso. Ai, mas é porque ele é muito teimoso, ele é muito brabo. Assim, ó, muito engraçado, gente. Os pais chegam pra mim e dizem assim, ai, Bel, só tu pra convencer ele. Não, não é eu que convenço ele, porque eu sei a língua dele. É E diferente. aí, conhecendo a língua dele, eu vou me comunicar com ele. Não é que ele tu não consegue convencer ele, é porque como é que você vai conhecer se você não conhece a língua? Né? Então, a gente também tenta quebrar esses tabus. Né? Vai fazer um curso de Libras, aprende. E aí, esse ano a gente teve, e nos últimos anos a gente tem recebido no curso de Libras pais de surdos, que vem morrendo de vergonha. Mas Ai, sim. as pessoas vão me julgar, porque até hoje, não vão te julgar. Isso é um avanço. Isso é um Na avanço. verdade, Entendeu? é corajoso, E vai. é Isso, raro, vai. É difícil de encontrar um pai de surdo que sabe língua de sinais. Olha Sabe? Tanto que o índice de suicídio de surdos é gigantesco por falta de comunicação, por não ter psicólogos fluentes, Aham. pela família não conversar, só. É mesmo. sabe? Porque, pensa, eles estão ali, não tem com quem conversar. Eles passam Natal com outros surdos, não com a família. Eles passam virado do ano com outros surdos, não com a família, porque eles não têm com quem Sim, porque eles conversar. não têm como se comunicar, Sabe? né? Então, quando um pai e uma mãe sabem Libras, falam, nossa, que massa, cara. Eles De sabem. instruir, de mostrar, É. sinalizar as emoções. Olha, você pode conseguir gerenciar dessa forma, É. mas como que eu vou conseguir comunicar Sim. sem? É errado às vezes. Às vezes eu falo pra pensar, meu Deus, a minha atitude é errada, eu tô romantizando isso. Mas é porque é tão raro, sabe? Precisa, eu acho que é obrigação os pais conseguirem se comunicar com os filhos. Sim. Mas a gente acaba romantizando porque é uma coisa muito difícil de acontecer, né? E precisa Exatamente demais. isso. E quando acontece, geralmente tende a acontecer o contrário. Por exemplo, geralmente os pais querem que o surdo adentre no mundo dos ouvintes. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar oralizar aquele surdo. Só que o oralizar não é um problema. Né? Tipo, até hoje, eu super estimulo o surdo que quer ser oralizado, até porque ele também se enquadrar dentro da sociedade. Mas não é um processo barato, teoricamente. E tem vários outros quesitos. Mas uma principal barreira que eu vejo nisso é aquilo que eu sempre falo. Cultura surda e cultura ouvinte. Eu aprendo através dos 5 sentidos. O surdo aprende através da visão. Muito mais da visão, né? E aí, o que vai acontecer? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, Joe? Na sala de aula, a gente sempre fala sobre isso. Como é que tu cresce percebendo, tendo a visão de mundo? Carol, quando tu aprende a falar, se tua mãe fala pra ti, logo no comecinho pra te falar, o que o cachorro faz? Aí tu vai dizer o quê? Au. Au, au, né? E o gato? Miau. E o surdo? Tan, tan, Oi, tan. qualquer coisa, porque ele não é mudo, né? Mas, tipo assim, ele não vai aprender ele não através Mas ele Mas nunca surdo. ouviu, ele não vai Ele saber. nunca ouviu, ele só... Tu entende o que eu quero dizer? Então, qual vai ser a percepção de aprendizado do surdo? O que o cachorro faz? Aqui, ó. Ou Eu sempre uso. Ou a língua, até na língua, né? é isso que o cachorro faz pra ele o tempo todo. Aí o gato é... Tu entende? Então, ele cresce com uma cultura e uma percepção de mundo de aprendizado diferente da minha. Tu entende? Então, eu querer transformar o surdo do ouvinte no mundo do surdo, o mundo do surdo no mundo do ouvinte, vai limitar o desenvolvimento dele. Sim, porque é um mundo dentro de um mundo. Se a gente parar pra pensar, é um mundo Sim. dentro de um mundo. Tu tá entendendo? Então, a gente sempre fala isso. Então, qual é a primeira língua do surdo? Qual é a tua primeira língua? É a língua oral, porque tu fala, tu ouve, mas a do surdo nunca vai ser oral. Então, como é que tu vai querer ensinar ele a partir de uma língua oral? Ele vai ter uma língua gesto-visual naturalmente adquirida. Entende? E aí a família não dá esse direcionamento também. E aí quer transformar ele em ouvinte. Ele nunca vai ser ouvinte. Nem tem as mesmas experiências. Não é que ele nunca vai ser ouvinte, né? Mas eu digo assim, regra geral. Tipo, Sim. ele pode se tornar um ouvinte através de, eu digo assim, aparelho, cirurgia. Ele pode ter um conceito, digamos assim. Não quero usar Uma essa palavra, mas ele pode ter porcentagem. uma porcentagem de audição, como a Letícia. A Letícia vai, coloca o aparelho, ela ouve. Ela, apesar de ser surda profunda, ela fez a oralização. Mas tu pergunta pra Letícia que com o aparelho aumenta a porcentagem da audição dela. Ela sai de surda profunda pra surda moderada e leve ali, né? E ela fala e se comunica divinamente bem. Aí tu pergunta pra ela, Letícia, mas tu gosta de ser ouvinte? Não, eu tive que aprender pra me comunicar. Porque o surdo gosta de ser surdo. A gente aqui olha assim, coitadinho, ele é surdo. Culturalmente, a gente falando também, gente, tem muita diferença. Se tu fizer uma metáfora, uma figura de linguagem pra um surdo, ele vai ser muito literal. E às vezes é muito divertido ver isso acontecendo. A gente vê isso na igreja, né? Deus aqui. Se eu faço Deus aqui, eles vão fazer isso aqui. Cadê? Aham. Aonde? Eles vão procurar. Jesus hoje veio. Veio Aonde? onde que ele chegou que eu não vi ele?
Porque se Jesus veio, não é Jesus veio de ele estar aqui fisicamente, E vocês têm que palpável. A gente tem que adaptar dar todo o culturalmente. contexto. Deus né? está aqui aonde? Aqui, ó. Aqui. Deus tá aqui, Deus tá aqui. Eu sinto ele aqui. Entende? Não é aqui, aqui. Ah, Deus está aqui. Aí o surdo vai ficar... Aonde que eu quero ver também, gente? Que não me apresentaram esse Deus que eu quero ver É também? muito legal. Tipo, tem surdo que fala, eu conheço muito da língua portuguesa, eu sei ler, daí a gente brinca, a gente dá uma figura de linguagem. O que é um mar de rosas, então? O que é a vida? É um mar de rosas? Eu não sei. Por quê? Porque é algo nosso, nossa cultura. Assim como vão ter coisas do lado deles, que se a gente for parar pra olhar, não vai ter tradução. Não tem um significado, não tem um sentido próprio. E é muito legal isso, sabe? Porque é O João que conjunto diz nas de tudo. músicas, né, João? Como é que tu fica aí pra interpretar as músicas? Muitas metáforas. É só aquela de A paisagem. última, então, só pela graça. Mas eu não Mas é tenho muito dessa. difícil interpretar realmente figura de linguagem exatamente por isso. Pra tu pensar... Fazer sentido. Fazer né? E sentido se eu pro surdo. passar pelo fogo? Não. Essa ainda tá fácil, tá? Essa Tá tá fácil? fácil, tá Achei fácil. que era essa. Uma difícil na casa do uma- zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Essa é difícil. A reforma do Aquela que a Justiça gente interpretou, Reforma Joe, social. da Tamires. Aquela... Quis construir um templo. Não. Me amas com a fúria do perfeito amor. É isso. Como Nossa, me amas com a fúria do você- perfeito amor. Gente, Não, e como eu adorei leão? todo Como esse- leão, Máximo. você me cercou Essa foi a parte mais fácil. com fúria. É, né? Meus ossos quebrados, moídos. Então eu aprendi A que parte mais isso também é difícil pra mim amor. foi aquela, o amor... Como O assim, amor isso é que me amor? quebra, me pega e me carrega em seus braços. Isso foi difícil de pensar. Gente. É. O amor que me quebra faz a ferida e restaura. Por exemplo, a música que eu interpretei, a última agora. Ele é literal. Como é que tu Ele vai é fazer literal? o negócio? Imagina fazer o amor que me quebra, Eles. sabe? Como é que eu vou fazer isso? Não é isso. Por exemplo, a música que eu interpretei agora na minha prova era Ouço o Som. Só o nome já. Ouçam o som. Ouço Eu já o faço som. de propósito, gente. Ela tá- Sacanagem. Aí, por exemplo, uma das frases que eu tive que fazer, ouço... Tô pegando aquele aleatório que é fácil, mas tipo, ouço o som de angústia, de dores e gemidos. Que é fácil, tu viu, né? Ele Assim, falando ali sem naipe, né? nossa, Tu pegando- fluente. Assim, foi Fácil simples perto da música que eu fazer. tive que fazer. Fácil do restante, mas Muito tipo, bom. ouço o som de angústia e dores e gemidos. Como é que o surdo ouve o som de angústia de dor de gemido? Ele sente. A gente pode associar. A ao Carol, sentido. Já olha pode aí, entrar no Carol. curso. Cara, eu acho que na Ah, próxima aí. turma do curso de Libras você tem que estar lá, A tá? percepção tá Eu- muito Gente, eu tenho uma Eu amando história isso. com a Libra. Vocês Eu não acho estão que ela... entendendo. eu acho que ela- Sério, conte para a gente. Não, a minha prima, ela é formada. Ela é intérprete em faculdade, anos e mais anos. Então, desde muito pequenininho, quando ela Nossa. entrou, eu ia pra ela na faculdade. Eu pegava as aulas ali, ela me apresentou pros surdos. Às vezes a Olha gente que vai legal, conversando, tá sabe? vendo? Os surdos me deram... Uma surda me deu o meu apelido, Sinal, o meu qual é teu sinal? É assim. Ai, Carol, meu Deus, que Bochecha. chique. Então, desde pequena, eu sei o alfabeto, os números. Então mas- faz aí, então. Ah, não, brincadeira. E eu quero ver como é que tá o alfabeto. Né? Mas aí, tipo assim, claro, pequenininha é só isso, assim, né? Mas eu confesso que eu nunca tive uma curiosidade ao ponto de, tipo assim, Mergulhar. eu quero aprender. Mas eu sempre achei muito lindo. E a gente sempre brincava nas festas de família, assim. Ela é muito fluente, assim. Ela é muito boa. E eu canto, né? Aí ela não canta nada e eu não sei nada de sinais. Aí junta. Aí o que a gente fez? Ela cantava, eu fazia toda uma associação. Legal. A associação eu sou ótima. Agora o resto, não. Dá pra brincar de imagem e ação com a Carol, então. Porque quem sabe Libras não sabe mais brincar de mímica nem imaginação. Esquece, não... Esquece, não dá pra brincar. Não uma dá. A gente brincadeira. quer fazer tudo Libras aí, a gente não tem mais nem criatividade. Vai, Aí Eu não só tentei pensa brincar depois de... Então, É, uma Vou boa tentar. tentativa. Não dá certo. Foge toda a criatividade muito da nossa cabeça. Mas é muito lindo. Eu lembro quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui na aba porque foi a igreja que eu tive mais contato com isso. Realmente. Outras igrejas que eu já participei, infelizmente, não tinha. Mas a aba foi a primeira, assim, que eu tive esse contato. E era lindo de ver a entrega, assim, como que vocês interpretam, como que vocês transmitem a palavra. Tinha vezes que eu olhava, tanto que eu tive que mudar de posição, porque eu ficava olhando não faz pra parte. vocês, assim. E aí acabava, tipo assim, eu queria tanto entender, assim, né? Mas ainda não tive a curiosidade ao ponto de fazer o curso. Mas eu sempre ficava olhando, eu ficava assim, meu Deus, é muito lindo isso.
É lindo, assim, é maravilhoso. A gente até interpretou a música da Carol lá. Sim. Eu não sei Eu nada. vi, gente! Gente, vocês têm que entrar lá no Instagram deles, né? Eles estão fazendo um trabalho lindo, eles estão interpretando várias músicas, assim, colocando palavras, né? Vocês estão fazendo um monte de coisas muito bacanas e estão trazendo isso de uma forma muito leve. Né? Então, hoje a gente ouve falar sobre isso, não claro, desmistificando muita coisa, mas não com uma distância que era antes. Né? Então, aqui na aba mesmo, assim, a gente vai... Às vezes a gente tromba ali com alguém e ela já fala, a Aninha principalmente, né? Eu acho que é o único contato que eu tenho ainda com ela, mas a gente vê de longe e a gente... É leve, não precisa ser nada pesado. Não. Então, tá desmistificando Exatamente, é isso, leve. trazendo leveza, trazendo esse olhar de amor, Sim. né? Pra qualquer tipo, né? de situação, né? Não somente com surdos, mas com outras situações. Mas como que o Senhor tem trazido essa leveza, né? E precisa desmistificar até aquele negócio, né? De, eu vou aprender Libras na igreja, eu vou ter que ser intérprete. Não, gente, nem Não. todo mundo que aprende Libras sabe ser intérprete. Sim. Perfeito. Nem todo mundo que ensina Libras, por exemplo, é um bom intérprete. Nem todo bom intérprete é um bom professor. Sim. Nem todo Mas bom para ter uma comunicador comunicação ali. é um bom intérprete. Isso acontece muito. Pega eu, Jesus! Eu acho interessante, por exemplo, a quem está aprendendo Libras passar um tempo sendo intérprete Sim. para entender e conviver e imergir na comunidade surda para realmente aprimorar a Libras, né? Que é o que eu tenho feito. Por exemplo, assim, ó, eu já falei pra Bel, quando eu comecei a fazer a Libras, eu falei, Bel, eu não sei se eu vou ser um intérprete de Libras. Eu ainda não sei isso, mas eu sei que eu preciso aprender Eu as não sei Libras. se ele vai ser, mas que Deus derramou a unção do intérprete, derramou. Porque o João, no básico, já tá Bem interpretando e já tá Olha assim, só! maravilhoso. Então, o que Deus vai fazer no futuro, eu não sei. Mas que hoje, sei. ele tá com essa unção aí. Nossa, Mas isso é muito legal, sabe? Porque as pessoas pensam, eu não vou entrar no ministério porque eu não sei interpretar. Mas sabe conversar com um surdo? Sabe dizer que Jesus ama? Não, Sabe, e sabe, interpretar, isso não é gente, só eu tradução, sempre digo que interpretação. eu brincava antes que era 10%, hoje eu já até tirei essa porcentagem. Deus. Deus. É Jesus assim? Não, Jesus. Jesus. O que é isso aqui? Nada. Você É a presença dele. Eu sabia que pode tinha uma ser. coisa. Ah, cara. Eu tô aprendendo. Tá vendo, Carol? Aprendendo. Vamos colocar a Carol na lista da próxima turma, pra matricular. Isso aí, eu boto fé, eu boto fé. Aí, Carol, olha só, tu poderias cantar e E interpretar traduzir os junto, seus olha que louvores. lindo. Meu Deus, não pode ser só na associação, não, né? Daí já é Ministério de Dança. Daí a gente vai pra um outro patamar que não vai ser na Libras. Aí já vai pra uma dança. Ó, já tem uma música que tu consegue fazer. É. Tá vendo Só só? tem que pegar lá, né? Ai, Jesus. Mas vamos olhar sobre isso. Fica a dica, fica a gente. Fica a dica, hashtag. Por favor. Ai. É isso, Tô né, chocada. gente? Que coisa. Eu tô chocada. Que lindo. Que conhecimento. Por que... favor, ouçam, compartilhem esse vídeo. Porque é importante a gente trazer pra mesa, né? A gente fala que essa mesa aqui é exatamente isso. A gente tá trazendo o papo pra mesa. Então, é importante isso pra gente ter acesso de novo. Ressuscitar algumas coisas, né? Tipo assim, olha, é meu irmão também. Uhum. Vamos lá, é natural, Sensibilizar. Sensibilizar isso. Então, foi muito legal. E ouvir de vocês, dois apaixonados, né? Meu Deus, é lindo, assim. Vocês falam com muita graça, Glória a Deus pela vida de vocês, Amém. pelo Amém. propósito Glória que a Deus Deus. colocou e por vocês abraçarem isso, né? Porque poderia ser simplesmente uma coisa e beleza, não, mas vocês abraçaram e vocês amam como ele ama, né? Assim como Jesus apareceu para ela e fez a língua de sinais ali para ela. E falando de mesa... Quer falar, Bel? Não, pode falar. Falando de mesa, assim, é importante a gente saber que menos de 1% da população surda sabe quem é Jesus. Uau. É cristão, conhece a palavra. Sabe? Tipo, é perguntar quem é Jesus. Seja, Fala, no tipo, não universo sei de 10 quem é milhões Jesus. é pouquinho, né, gente? Muito E ainda pouco. pensar assim, ó, no Meu Brasil. Deus. E dentro do Brasil não tem só a Libras, existem mais de 12 línguas de sinais diferentes. Agora, a grande maioria é a Libras, mas existem mais 12 Aham. línguas de sinais dentro do Brasil. Eu falo que eu sou meio doido, eu quero aprender São as as 12. variações, Sim. no caso, né? Não, são línguas diferentes. São línguas mesmo? diferentes, até Olha línguas só. de sinais indígenas São, a também. maioria é indígena e tem Olha só. uma que eu conheço que é do Piauí, que é a Sena. De Várzea Queimada é uma cidade onde todo mundo que mora lá ou é surdo
ou é ouvinte, óbvio, né? Surdo e ouvinte, mas todos falam a língua cena de sinais. Uau. É bem legal. Uau. Tem reportagem tudo na internet sobre isso. É bem massa. E aqui em Santa Catarina a gente tem uma também. Em Xanxerê. E o que é legal disso é ver o quanto isso tem... Eu sempre digo, né? Eu fico muito feliz quando a gente tem convite para falar sobre a Libras. Por quê? Sim. Porque eu acho assim que a Libras, até um certo ponto, ela acaba sendo impactante, mas deixa de ter sua relevância. Por que eu falo isso? Porque ela gera um certo impacto, mas daqui a pouco todo mundo vai esmorecendo. As pessoas que começaram a caminhar não vão mais caminhando, vão saindo, vão desistindo. Porque como qualquer chamado, como qualquer ministério vai tendo suas dificuldades, né? Sim. Então, assim, sabe aquela coisa, uau, peças-chaves, Isais, e agora Libras, e não sei o quê, e bererê. né, Joe? Mas Sim. assim, e depois de um certo tempo ela vai perdendo sua relevância. Por quê? Porque por vários motivos. Pessoas desistem na caminhada, né? Aquele boom daquele momento terminou. E quando a gente é chamado para falar sobre isso, a minha oração é que esse vídeo seja muito mais do que impactante, seja relevante, que mude a mentalidade, sabe? De cada um que for assistir, sabe? De aonde chegar. Então, que mais do que aquela alegria do Chaves, né? Seja algo que mude a mentalidade da nação, do povo, da sociedade, das pessoas que assistam, sabe? E de quem participa com a gente também. O João já teve há um tempo, né? A Carol agora, apesar de já ter tido contato também, deve ter entendido muita coisa, né? O Pimpas ali atrás com a gente, olha aí, né? Pimpas, né? Então, assim, a minha oração é essa, sabe? E eu sempre digo uma coisa muito especial que eu queria finalizar com vocês, é que Jesus não escolheu nenhuma língua para demonstrar o amor dele. Ele só abriu os braços. Uau. Sabe? Então, ele não falou numa língua, numa raça, numa tribo, numa nação. Ele abriu os braços e sinalizou o amor dele. Sabe? Então, isso para mim é impactante. Então, quando eu quero falar para a comunidade surda do amor de Jesus, eu falo da abertura dos braços dele. E é muito legal ver o brilho no olho, né? Enquanto ela fala isso. Sim. Show, né? Quando eu, não sei com a Bel, mas quando eu comecei, eu via muitas pessoas falando, cuidado, tu vai te decepcionar com a Libras. Só que algo que me fez, eu até uso muito nas minhas aulas, eles perguntam, né? Bah, Joe, como é que eu faço então pra eu nunca pensar em desistir? Eu falo, é entender que a língua não te decepciona. As pessoas sim, mas as línguas não têm culpa. Sabe? Para que o olho continue brilhando, é entender isso, sabe? A Libras não vai te decepcionar. Ah, eu vou desistir porque o surdo falou que eu sou feio. O surdo falou. Ele só usou a língua. A Libras não te decepcionou. Foi o surdo. Pede perdão e toca o barco. E continua. Porque senão o olho perde o brilho, sabe? Porque ele põe a culpa em cima da língua. E a língua não vai ter culpa disso. E se eu botar a culpa na língua, eu não levo o id. Uau. Porque eu vou falar, não, essa língua tá me machucando. Então, se ela me machuca, eu não vou levar pra ele, sabe? Ah, eu tenho um trauma com o inglês, então não vou aprender inglês. Não, mas foi um trauma com a língua, mas por quê? Porque alguém disse que tu faz errado? Se esforça, vai, continua. Vai aprender, vai levar o id pra outras línguas. Porque senão a gente freia no meio do caminho, sabe? E o olho para de brilhar. E depois pra retomar, e eu trabalho muito com isso, com pessoas que pararam no caminho. Eu tenho muito aluno que parou no caminho e tá retomando por trauma. E eu desisti da Libras porque falou, mas a língua nunca te decepcionou. Ela sempre esteve ali. De acesso. As pessoas, sim. Esquece as pessoas, foca na língua, foca em Jesus e vai fazer o id. E focar em Jesus, Foca que é o em Jesus, principal, né? e é isso. Que é pra quem fazemos e por quem Segura fazemos, na né? mão de Deus, Deus e e vai. vai. Ai, gente, olha, muito obrigado pela A gente participação que de agradece. vocês. Obrigado. A gente é que agradece. Gente, olha, e você aí de casa, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal do YouTube da Papai Rádio Digital, se inscrever. Vai lá e segue o Instagram do Imersão para você acompanhar os nossos programas. E também segue o Instagram das Libras da Papai Church. Libras da Papai Church. Libras da Papai Church. Vai lá que tem muito conteúdo sobre Libras. Vocês vão amar. E curte. Curte no Instagram. É assim? Isso. Eu tenho um problema com esse dedinho aqui. No Instagram. É isso, né? É isso isso. aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.